Olá, olá, boa noite! Boa noite, gente! Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar aqui na minha live de hoje, em que a gente vai falar sobre a sua marca no mundo. Olha aí, Alexandre, Marcos, Vinícius, oi, Daniel, Lucas, Casti, Renato, José Vitor tá aqui, que show! Boa noite, Daniel, tudo bem contigo? Oi, Ana! Que legal que você chegou aqui. Sextou, Reginaldo! Sextou e você está aqui de novo, coisa boa, viu? Obrigada pela tua audiência por aqui. Olha aí, Luiz Elias. Valeme, Valeme, parabéns pelo nível, você é muito linda. Obrigada, obrigada, gente. Isso aí. Uma amiga hoje. Uma amiga ontem me lembrou, Thaís, você já se tocou que faltam só 7 anos para você fazer 50? Eu falei, oh, coisa boa. Ai, gente, que coisa. E a gente se sente super jovem, né? Hoje eu entendo o que minha mãe falava. Minha mãe também, uma mulher de 74 anos, e você olha para ela assim, ela não tem 74, é muito maluco, assim, porque ela está sempre ativa, lendo e discutindo assuntos diferentes e falando com pessoas de todas as áreas, e isso é muito legal, né? Oi, Lisandro! Olha aí o Lisandro, quanto tempo, cara! Que show! Isabela Barros, o André, nossa, que legal! Pessoal, seguinte, vamos falar então hoje sobre a nossa marca nesse mundão aqui de meu Deus, né? A nossa marca neste mundo. E quem vai estar comigo é o Fabrício Marangoni, ele que é Master Coach Executivo, ele é consultor em desenvolvimento humano. Eu já tive uma interface com o Fabrício pessoalmente em entrevistas ao vivo em estúdio e foi muito legal a nossa troca. Ele tem muito a contribuir para a gente hoje, para a gente pensar nessa nossa marca que a gente deixa e que a gente não só que deixa, né? Porque deixa quando a gente morre, mas enquanto a gente está vivo mesmo, né? O que a gente anda fazendo pela gente e pelo outro. O Daniel Scalco está aqui também. Oi, Fábio, a Gisele, Jéssica, Luz. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Eu já vou chamar o Fabrício aqui e deixa eu ver se ele me colocou a solicitação. Fabrício, aqui, show. Convidado aqui para a gente começar esse bate-papo e eu não me atrasar e o Instagram não me cortar, porque eu acabo falando demais com meus entrevistados e a gente acaba cortando o assunto. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha aí, Gisele Machioski, Aninha, seja bem-vinda também. Fiquem todos aqui com a gente, façam perguntas. Se vocês acharem que essa live sobre a sua marca no mundo pode servir a alguém que vocês conheçam, é só pegar ali naquela flechinha que tem e enviar para a pessoa, tá bom? Olá, Fabrício, boa noite. Boa noite, Thaís. Tudo bem com você? Tudo bem, bom te ver aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Valeu demais. Ah, o prazer é meu. Que legal. Você que é uma pessoa, né, Fabrício, que como luta aí pelo teu desenvolvimento, eu vejo você sempre em movimento. Ele colocou, inclusive, viu, gente? Depois vejam lá o perfil do Fabrício. Ele coloca assim, 41 países, 50 antes dos 50. E eu É, estou exato. torcendo para que você chegue a essa marca, né, Fabrício? Porque cada experiência dessa que você vive é mais história para o seu livro, para o livro da sua vida. Totalmente. É exatamente isso que eu penso, né? E conheci gente na minha última viagem, assim, que tem muito mais do que eu de número de países. Olha que incrível, né? Mas essa é uma meta para mim que vale a pena, que é importante para mim, que é relevante e que é desafiadora também, né? Super, ainda mais em ano de corona, né? Vamos lá, né? Não tá fácil pra gente. Já vamos falar sobre isso. Júlio Charneski, tudo bem? Um abraço para você também. Mas, gente, deixa eu te contar, Fabrício, eu nem te falei, mas a ideia dessa live aqui surgiu, na verdade, num momento muito simples, assim, em que eu fui num mercadinho local aqui para comprar algumas coisas que estavam faltando aqui em casa. Então, a gente está saindo muito pouco.
Mas eu precisava comprar. Era óleo, arroz, essas coisas de casa assim, que Perfeito. estava faltando. E eu tive um insight ali, porque tinha um senhor na minha frente para pagar as suas compras. E a senhora do caixa falou, oi, tudo bem e tal, e animada com ele. E aí ele, na lata, assim, ele soltou, não, não tá tudo bem e eu quero morrer mesmo. Quero morrer Nossa, logo mesmo. Ele estava sem a máscara e tal, enfim. E aquilo, assim, me bateu, assim, de um jeito. Eu falei, puxa vida. E quantas pessoas não estão pensando assim, não só por conta da pandemia, né? Mas por realmente não entenderem que elas são importantes para a comunidade, que elas são importantes para as famílias, que elas são importantes como agentes transformadores desse planeta. E isso não é perfeito. exagero dizer, não é, Fabrício? Perfeito, perfeito, eu concordo com você. Eu gosto de falar que eu faço a minha parte pelo mundo agindo com uma única pessoa, como se aquela única pessoa fosse o mundo. E é a partir de cada pessoa que vai multiplicando. E aí a gente está falando de interação entre todas as pessoas, né? Mas o mundo naquele momento é o outro aqui, né? Exatamente. E somos vulneráveis, né? Eu acho que quando a gente entender esse poder da vulnerabilidade, que todos somos, todos temos as nossas tragédias, feridas, mas a maneira como a gente encara essas tragédias que faz toda a diferença, Super. inclusive nessa noção da minha importância para esse mundo. Super, super, concordo com você. Então, assim, todo mundo tem história para contar. E eu acho muito injusto, e é injusto consigo mesmo, né? Que a pessoa vá lá e compare com o palco do outro. Então, assim, eu tô lá e vejo a Thaís nas luzes, nos holofotes, vivendo a vida, trabalhando e tudo mais. E eu posso estar pensando assim, nossa, mas a minha vida é uma porcaria, olha como a vida dela é maravilhosa. É muito injusto, porque eu estou comparando os meus bastidores bagunçados que eu conheço com o seu palco, né? Então, assim, não, Exato. eu não estou comparando laranja com laranja, né? Então, eu acho que é essa palavra, é injusto, né? É injusto. Inclusive, Fabrício, não sei se vocês viram, pessoal, esses tempos eu fiz um post, né? Toda bonitona e tal, que era um ensaio que eu tinha feito para publicidade. E aí coloquei a vida real, que era limpando a casa e, enfim, uma bagunça mesmo, porque é a vida real, gente, né? E aí eu acho que assim, né? Para de a gente ficar só enxergando o palco do outro, né? Eu acho que também o público não precisa mais ser aquele público passivo. Mesma coisa em frente à TV, você tem o controle na sua mão, você escolhe o que você vê, né? Você escolhe com quem se conectar. E aí, isso que você falou, enquanto eu estou na minha bagunça e eu enxergo o outro só no palco, fica complicado. E aí a pessoa pode se deprimir, né? E pode entrar nesse loop negativo que, nesse momento de pandemia, é muito fácil entrar. Cada um de nós veio a vida inteira se preparando para esse momento. Tem gente que não está preparada e tem gente que está um pouquinho melhor preparada, né? Nesse momento que a gente consegue ver o que a gente já fez na história por nós mesmos. É assim que eu acredito. Uhum. Agora, Fabrício, é importante eu ter muito claro o porquê que eu vim aqui, por que eu estou nesse mundo, qual que é a minha missão. É importante ter isso claro. Parece uma pergunta muito básica, mas poucas pessoas sabem, né, o que fazem aqui. Sim, é por isso que a gente escolheu falar sobre marca, né? Sobre qual a marca que a gente quer deixar no mundo ou ter nesse mundo, né? E é diferente marca pessoal de marketing pessoal. E aí tem um pessoal que torce o nariz quando fala de marketing pessoal, principalmente quem trabalha em empresa, que as pessoas vão tendo que fazer propaganda interna de si mesmo para poder evoluir na carreira. E aí falam de forma negativa assim, mas aquele cara ali ou aquela mulher ali só faz marketing, né? Só faz marketing pessoal. E qual o problema da gente falar sobre aquilo que a gente se faz bem, né? Que a gente consegue fazer bem. E a marca pessoal é igual uma pegada. Qual a pegada que eu deixo no mundo? Qual é a marca que eu deixo quando eu e você, Thaís, não nos conhecíamos e aí a gente se encontrou por causa de uma live como essa, numa estrutura de uma TV Isso. aberta e tudo mais. E aí, assim, cada um de nós era uma primeira interação, a gente deixou a marca um no outro. Eu percebo você, você me percebe. E aí, e é por isso que a gente precisa gerenciar a marca. A marca, ela já existe.
cada um de nós já tem a marca. Então, por exemplo, vamos falar do mundo dos famosos. Imagina eu encontrando uma pessoa no aeroporto que é famosa e eu nunca vi aquela pessoa na vida, a não ser na televisão. E aí eu encontro no aeroporto e eu a vejo sendo extremamente antipática com uma família, uma criança e tudo mais, aquela coisa de autógrafo e tudo mais. Essa é a marca que vai ficar para mim. Ficou marcado. Ela pode não ter consciência, mas é isso que ficou marcado para quem estava ali ao redor. Então perceba que a marca ela já existe. A gente percebe ela e cada um de nós precisa gerenciar conscientemente essa marca. Esse gerenciar, eu gosto muito de quando eu penso assim, porque sempre foi, né? Eu comecei no mercado quando falavam assim, não, você tem que ser profissional lá na empresa e o teu lado pessoal que fique lá em casa guardado, né? Você como repórter, você estava lá se mostrando teu corpo inteiro, a tua face, tua expressão, né? Colocando informações, sentimentos, mas você tinha que ser totalmente ali imparcial. Eu sou dessa época lá, sabe, Fabrício? Que falava assim que você não, né, não sorria muito, não fique muito triste, apenas passe informação. E sempre foi um conflito, porque eu nunca concordei com isso. Eu acho que a gente é uma junção, né, do pessoal e do profissional. E aí eu tenho a minha marca que eu chamo de potencial. Qual que é a minha... Eu sempre pensei, mas qual que é a minha marca potencial, em que eu junto essas características do profissional e do pessoal, fico tranquila com elas e consigo viver melhor, ter uma qualidade de vida pessoal também e também profissional. Perfeito, perfeito. O que eu penso é assim, é impossível separar a vida pessoal da vida profissional. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem assim, ah não, eu na empresa não vou falar que o meu filho está doente em casa porque isso não é profissional. Gente, você é um ser humano e você ter essa fragilidade, aí volta naquele item lá da vulnerabilidade. Não é um defeito ser mãe ou ser pai, é uma característica. Então, se é algo que está te limitando nesse momento, eu sempre faço em começo de reunião, com um cliente, com grupos e tudo mais, é um check-in. Como é que estamos chegando? E o objetivo desse como estamos chegando é perceber o sentimento. Né, perceber qual o sentimento que a gente está chegando naquilo. E o sentimento é da pessoa profissional e da pessoa pessoal, né, se existe essa expressão, mas é da pessoa. Né? Ela esconder esse sentimento não é legal. Óbvio que tem coisas que você não precisa externalizar em certos momentos. Mas se naquele momento ali eu estou liderando uma reunião e eu sei que tem uma pessoa ali que está angustiada porque ela está esperando uma ligação de alguém que pode estar doente, eu vou ter muito mais entendimento e vou conseguir enxergar isso de uma forma muito mais humana. De acordo com a tua experiência, você acha que as empresas, agora, né, indo para o lado, elas já estão entendendo mais isso, que isso é ser humano, né? E assim, e vou além, né? A pandemia está expondo as nossas casas. Está expondo as nossas famílias. Eu faço lives aqui, entram os meninos e tem hora que eu tenho que dar bronca e aquela coisa, e isso é a vida real, né? Então, assim, se antes não estava exposto, né, Fabrício, agora escancarou. Escancarou total. Né? Então, assim, quando você fala das empresas, sabe um jeitão que a gente pode ter uma dica se as empresas estão preparadas para isso ou não? O quanto que, vamos lá, sem me alongar, mas eu acredito que as pessoas se demitem da empresa, não se demitem da entidade empresa, elas se demitem do seu gerente, do seu chefe direto, que personifica essa empresa. E quando a gente está falando de sentimentos e emoções das pessoas, dos seres humanos, as empresas também têm isso. E as empresas têm os seus valores. Nós dois aqui temos os nossos valores, aquilo que a gente não abre mão. E isso faz parte da nossa marca pessoal e profissional. Aquilo que a gente não abre mão, que são os nossos valores, as empresas também têm. E um lance bem interessante, eu já trabalhei em empresas que realmente viviam os valores. Impressionante. E aí já é o segundo passo, eu me conectava muito com esses valores. Os valores, nesse caso, eram aberto,
Open, Dependable e Connected, que era em inglês, né? Desculpa. Sim. Mas então, assim, era estar conectado, ser aberto e ser esse dependable é que assim, as pessoas conseguem enxergar em você e confiar, é confiante, assim, você é confiável, essa é a palavra, Uhum, né? E uhum. eu me conectava muito com aquilo. Mas eu via pessoas dentro da empresa que não tinham essa mesma conexão. Então, assim, quando você pergunta se as empresas já estão enxergando, as empresas são formadas por pessoas. Algumas sim, outras não. Eu acho que ainda tem muito para caminhar. É. Talvez ainda nesse momento pós-quarentena e tudo mais, as pessoas tenham tido um chacoalhão, mas ainda vai levar tempo dentro das empresas para isso. E eu já trabalhei com empresas que era muito nítido que elas não viviam os valores delas. Estava só escrito lá no quadro, estava super Isso. Ficou bonito. no quadro, está lá pregado, mas né, missão, valores. Aí você até, meu Deus, mas né, que vergonha alheia, né? Tira isso da Vergonha parede, alheia. tira isso da parede, porque não se vivencia isso aqui, né? Então, assim, não. E aí é uma dica, né? Se o funcionário de uma empresa começa a perceber que a empresa não está sendo representada pelo seu líder, pelos seus líderes, nos seus valores, algum momento você vai ter algum problema. Você pode Uhum. continuar ali na empresa, mantém o seu emprego, ou decide, procura outro, com calma, prepara uma transição, faz a sua marca dentro da empresa para deixar as portas abertas, né? E sabendo e voltando ao que você falou de marca pessoal e profissional, todas as empresas nas quais eu já trabalhei e você já trabalhou fazem parte do seu currículo e fazem parte da sua marca. Justamente, Todas justamente. elas, para o bem ou para o mal. Tá. Agora, Fabrício, vamos falar das nossas fraquezas? Vamos. Fraquezas, né? Leia-se Bora. fraquezas. Hoje, na sua visão, você acha que mais do que nunca é importante eu também expor as minhas vulnerabilidades, os momentos em que eu caí, que eu consegui levantar? Por exemplo, eu sou uma jornalista que, assim, chegou o momento da minha vida em que eu tive 2 filhos e eu não servia mais para a empresa. Realidade de praticamente metade das mulheres que têm filhos no Brasil. Não é a Thaís. Isso é, né? Isso é uma realidade do Brasil, infelizmente. E aí fui demitida, fui para outra empresa, enfim, consegui, né, dar uma volta, fazer a minha carreira de uma outra forma, e Uhum. tudo bem, né? Mas tem gente que não consegue falar a palavra eu já fui demitido. E você, Fabrício, como é que é isso para você hoje? Eu acho que o que você trouxe é importantíssimo. E eu parei para pensar isso muitas vezes, assim, por exemplo, é, isso é o poder da vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade conecta os seres humanos. Essa é uma das principais coisas. Então, assim, eu já consegui cliente para que eu pudesse ajudá-lo, para que eu pudesse trabalhar e fazer dinheiro, né? Cliente também é fazer dinheiro, e não tem nenhum problema com Nenhum isso. problema, Eu já claro. eu já consegui clientes, eles se aproximaram exatamente por descobrirem uma dificuldade, uma vulnerabilidade minha. Por exemplo, eu posso te contar que eu já fui demitido, eu tive 2 demissões e um divórcio numa janela de menos do que 3 anos. Quando a Caramba, pessoa para. É, é pancada. é Não sou pancada. super-herói, não sou Isso. super-herói, mas eu superei isso. Sabe? Então, assim, como que cada um pode passar por isso? A minha primeira demissão foi muito doída para mim. A segunda demissão, ela foi bem menos humana, ela foi bem mais traumática, mas eu já estava acostumado com aquilo, mas eu estava saindo de um divórcio, eu ainda estava em processo de. Então, a vida pessoal e a profissional mais misturadas é impossível, né? Sim. E quando alguém sabe desse tipo de história, a pessoa pode, inclusive, se aproximar por causa disso. Outro dia, um amigo, trabalho com desenvolvimento humano, então estou aberto a receber pessoas virtualmente a todo momento, né? Sim. Para trabalhar ou um ombro amigo. E aí o que aconteceu? Um amigo me mandou mensagem e falou assim: Ah, Fabrício, eu lembrei de você e eu preciso conversar com você. Vamos lá, vamos lá. E aí a conversa dele é porque ele estava com a vontade de sair de casa, de se separar, e aí é exatamente conecta com isso que eu acabei de contar. Então Sim. ele vai conversar com uma pessoa que já se separou, em detrimento de uma outra, que ainda não viveu aquilo e vai saber só na teoria e vai dar pitaco, né? Isso. E como é que eu uso tudo isso?
toda essa bagagem na minha marca pessoal, né? Na Então, exposição dessa minha marca. De que maneira eu uso isso, de que maneira eu conecto de uma forma benéfica isso nessa minha marca. você estava falando lá da sua idade, né? E muita gente não fala a idade, né? Até hoje, mas antigamente menos ainda. Menos Aos ainda. 40, menos ainda. Eu acredito muito na antroposofia e gosto muito, estudei, estudo ainda, e tenho algumas coisas das fases da vida na antroposofia. E a antroposofia trabalha por setênios. E dentro desses 7 anos, de 7 em 7, a crise dos 40 vem aos 42. Tá? Então, aos 42 a gente muda a casinha e sempre Sim. acontece alguma coisa marcante na vida. Seu olho já foi para cima, você já lembrou de alguma coisa, né? Lembrei, lembrei. Aos Então, 42, exatamente. é impressionante, é impressionante. E aí o que que acontece? Vem uma crise da autenticidade. As pessoas começam a se duvidar e dar esse chacoalhão, vida pessoal, vida profissional. Por que que eu estou falando isso? Porque à medida que a gente vai contando a nossa história e vai percebendo a nossa história, a gente consegue se conectar com a nossa essência. Que cada um de nós, graças a Deus, somos diferentes. Todos nós somos diferentes. E cada um tem uma essência. A gente não precisa ir para a religião, assim, mas cada Sim, um tem uma chama divina, uma essência mesmo, que a gente precisa se conectar com isso, né? E esse é o primeiro passo da marca pessoal, saber qual é a sua essência. Pode ser muito bonito, até poético, mas só mergulhando e ao longo da vida, por isso que aos 42 dá esse chacoalhão, se você não tivesse conectado com a essência, nessa hora você precisa, sabe? E aí dá aquelas desvirtuadas. Sabe aquele cara que pode ser um amigo meu, pode ser um amigo seu, mas que ele se separa e aí ele vira um garotão aos 42 sim, anos de idade, porque ele sei. não viveu aquilo. Então, ele está se desconectando com a própria essência. Ele vai levar mais tempo para enxergar isso, na minha visão, entendeu? Mas a essência é o primeiro passo. Então, por exemplo, Legal. eu posso te dar uma ideia. Eu fiz um mergulho, eu contratei 3 profissionais para fazer um mergulho e eu poder trabalhar a minha marca, pessoal e profissional, para poder lançar as coisas no mundo. E eu cheguei num propósito, uma frase bacana, bonita, quando eu me conectei com isso. E aí o meu propósito, por exemplo, é contribuir para que as pessoas construam os novos caminhos para a liberdade que merecem. Então, assim, depois de construída a frase, nossa, super fácil, mas eu levei 3 meses para chegar nisso e levei 40 anos para chegar em algo que em 3 meses eu pudesse olhar e estar assim, cara, eu quero trabalhar com que as pessoas sejam livres, mas a liberdade dela, não a minha. E eu Não. quero contribuir para isso. Então, nessa hora, eu estou me conectando com a minha essência. E eu não sei como é que foi esse teu processo de descobrir a tua essência e essa frase, né, que depois é o teu norte para todo o trabalho que você faz. Mas para mim, eu tive que escrever muito, foi bem engraçado esse processo. Eu acabei Ah, escrevendo muito para chegar na minha frase. E hoje eu sei que a minha missão é dar corpo às vozes que não querem calar. corpo às vozes. Aham. Corpo, porque eu tive né, praticamente 20 anos de experiências ao vivo com pessoas que chegavam com seus discursos prontos, mas apenas uma voz sem aquele corpo se expressando e realmente conectado com o que estavam dizendo, entendeu? Legal. Mas foi um processo realmente assim de escrever, tem praticamente um livro escrito sobre isso, né? E aí até que você chega nessa frase, tá aí, eu sou essa pontezinha, eu sou esse gatilho para que essa pessoa realmente possa falar as suas melhores histórias, as suas melhores verdades, para que ela realmente consiga conectar discurso, voz e expressão corporal, né? Muito legal, Muito gostei muito. legal, muito legal. Olha Gostei não, isso, gostei muito do seu processo. Eli! Pode Então, o falar. legal, o legal é que não existe um processo único, né? A pessoa tem que descobrir quais são esses processos. Pode ser terapia, pode ser conversando com amigos, pode ser escrevendo, que você está ali exercitando vários sentidos ao mesmo tempo, né? O sinestésico, quando você está escrevendo, a visão, a audição, está Sim, prestando atenção no que as outras pessoas. E aí tem um outro passo: escutar o feedback quando a gente está falando da marca pessoal, escutar o que os outros falam. Né? Eu acredito muito nessa dança, assim,
de olhar para dentro e olhar para fora, olhar para dentro e olhar para fora. Então, quando eu me conecto com a minha essência, eu estou olhando para dentro. Eu preciso ir me conhecendo ao longo do tempo. Mas se eu escuto o que as outras pessoas estão falando, eu estou olhando para fora. Olha, te confesso que recentemente eu escutei uns feedbacks sobre mim que eu detestei, mas que estavam num ponto cego, uma parte assim que eu não estava enxergando. E ainda estou digerindo isso e ainda está sendo transformado isso em mim. Mas é o olhar para fora. Quando eu escuto o feedback das outras pessoas, que em RH a gente pode chamar de feedback 360 graus. É. Todas as pessoas importantes para você, numa empresa, hierarquia acima, hierarquia abaixo, ou na lateral. Se for numa família, pais, pai, mãe, filhos, é um exercício muito legal de marca pessoal, é você chegar para os seus filhos e falar assim, olha, agora você é a mamãe e eu sou você. E aí você vê o que eles falam. É muito doido. É muito doido. Porque se ele estiver bravo ou se ele vir você muito brava, ele vai lá e te coloca de castigo e vai lá e reproduz frase que é sua. Então é um baita feedback e criança sabe fazer a sua marca. Olha aí, gente. Então, várias dicas aí, hein, para um plano de ação, né? Falando em plano de ação, deixa Claro. eu só dar um oi para o pessoal Por aqui. favor. Ó, a Sueli, gente, a Sueli, ela me acompanha há tantos anos, né, Sueli? Eu fico tão feliz de te ver aqui, sabia? Muito obrigada por estar aqui. O Reginaldo, que lindo. O Júnior, maravilha de frase, parabéns. Juliana Caran também está por aqui. Beijos, querido, ela diz para você. Ah, a Juliana é uma parceiraça. Muito show, muito show. Olha aqui, a Gisele, verdade, filosofia na parede e não no dia a dia da empresa. Não é? Não está cheio disso, Gisele, né? É bem isso, filosofia fica lá na parede. Tem uma pergunta aqui também, deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, na verdade é um elogio, super bacana. Obrigada, viu, Cabelli? Meu Ela é da Deus, Itália? da Ah, Itália! Que é. show! Que show! Você passou por Ele lá? apareceu aqui na tela, que legal. É, apareceu aí na tela. Você passou por lá, Fabrício? Pela Eu Itália? passei, eu passei em janeiro, eu fui, quando a gente fala de essência, também eu me conecto muito com a minha ascendência italiana, né? E aí eu fui levar a minha filha na Itália para apresentar o país para ela, da onde o tataravô dela saiu, e imagina isso, né? O cara vem de navio para um lugar onde não sabia onde ia abarcar. Sim. Então, mostrar essa coragem e toda essa história que faz parte de cada um de nós, né? E isso faz parte da essência de cada um também, entender um pouquinho disso, né? Aí eu passei lá em janeiro, antes do corona. Encarar as nossas histórias, né? Inclusive saber de onde a gente veio, de onde vem família e tudo. Agora, Fabrício, eu queria que você comentasse também algumas coisas sobre as questões de atributos de diferenciação. Hum, Porque a gente tá, né, nesse mundo em que muita gente fala, né? Live tem 50 mil para você ver. é, Enfim, o que é bom tem um lado muito legal. Mas para o profissional que de repente não se expõe, não é acostumado muito a se expor, profissional pessoa, tá, gente? Cidadão, tô falando aqui. claro. E ele tem algo a contribuir, geralmente ele fica mais tímido, né? De que maneira eu me diferencio? De que maneira você acha? Quais são as características que você acha que realmente fazem as pessoas, uau, te olhar? Ah, boa pergunta. O que a gente pode fazer com isso? A gente tem que conectar qual é essa minha essência e como eu me expresso no mundo, né? E aí eu posso ir percebendo qual é esse olhar de cada uma das pessoas é, dentro de um determinado contexto. Por exemplo, eu trabalhei um tempo em recursos humanos, aonde dentro do meu grupo eram só mulheres e eu de homem, né? Do mesmo, todos pares, assim. Então, ali, o fato de eu ser diferente, de eu ser homem, isso não me diferencia. Isso acabava atrapalhando. Dentro das características masculinas e femininas, nós somos diferentes. Mas dentro de mim, ali, eu percebia como que eu deveria levar as ideias adiante. Então, não ia ser
falando, porque as mulheres, de forma geral, conseguem falar e se expor de uma maneira mais fácil e acabam falando mais do que os homens, eu tinha que ser mais certeiro na hora de levar a ideia. Então, assim, dentro de um grupo, eu preciso saber como que eu me diferencio. E ali eu tinha que perceber os arredores, para depois olhar para mim e o que, que eu vou fazer que não me agride. Por exemplo, você tem 2 filhos. O primeiro chegou e ele não tinha nenhuma criança em casa, então ele foi do jeitinho que ele queria ser. O segundo já vem e ele percebe o ambiente que está ao redor dele, é o mesmo processo que eu estava falando. Ele percebe o ambiente que estava ao redor dele e aí ele vai ser o quê? Diferente do irmão. Tô certo ou tô errado? Exatamente, O é segundo isso. vem e ele vem diferente, porque ele sabe que ele não pode ser igual. Se você, por exemplo, todo grupo de amigo tem aquela pessoa que é o palhaço do grupo, certo? É. Tem sempre alguém que faz graça e tudo mais. Aí imagina eu, que gosto de ser o engraçadão do grupo, chego num novo grupo, só que esse novo grupo já tem um palhaço do grupo. Eu não posso ser assim. Então eu não consigo me diferenciar. Eu acho que o processo de diferenciação é exatamente esse. Eu olho. Opa, alô, alô, tô perdendo a conexão contigo. Eu estava te ouvindo, então voltei, Repete eu pra acho. gente, tava? Ah, então tá, Tava, voltou. tá. O processo de diferenciação, vai lá. O que eu acredito que é esse. O processo de diferenciação é um olhar para fora e aí eu vejo o que, que reflete em mim. E a partir desse momento eu decido, ou eu vou ser igual a todo mundo, ou eu vou fazer alguma coisa que vão me enxergar diferente. Como eu estava dando nesse exemplo, que a criança, antes de falar, ela já faz exatamente esse mesmo processo. E ela já percebe como que é o irmão e ela vai ser diferente desse irmão. Uhum, interessante. Então eu também tenho que saber do meu público ali, né? Eu tenho que entender onde é que eu estou pisando. E essa observação, a gente aprende de que forma? Quando a gente sai do nosso umbigo também, né? E começa a olhar como é que são os outros, não é não? Porque às vezes a gente está tão preocupado, ai, como é que eu me porto, como é que eu falo, como é que eu não sei o que, não sei o que, como é que está a minha imagem. Mas você não está percebendo quem está à sua volta. Isso, exatamente. E lembrando, quando a gente está falando de marca, os outros tomam decisões sobre nós a todo tempo. Uma máxima sobre marca pessoal é o seguinte, Thaís, o que, que você acha que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala? Então, a gente chegar nessa uma palavra, 2 ou 3, que definem, mas os outros já definiram e já tomaram a decisão deles, entendeu? Uhum. Você vai, se você discordar do que as pessoas falam sobre você, você vai ter um trabalho muito forte, hercúleo, para desfazer aos poucos essa imagem que os outros têm. Mas eles já tomaram a decisão. Então, as pessoas já tomaram a decisão se você é legal ou não, se você é engraçado ou não, se você é interessante ou não. E aí basta, por isso que é muito gerenciamento da sua marca. Né? É muito mais, porque a marca ela já existe. E porque Esse é que leva, é o interessante. mas leva tempo também nessa construção, não é, Fabrício? É, é, Sim, às vezes eu noto que as pessoas elas, né, perguntam assim, nossa, mas como é que você construiu tal coisa? Nossa, eu construí em muitos anos, né? Então sim. não é da noite para o dia que você constrói uma marca pessoal, algo forte de credibilidade. Não é mesmo, e assim, e vão ter erros que você vai, meu Deus do céu, onde é que eu me escondo agora? Mas vai ter também a oportunidade do acerto, da chance de você mudar, de você Que reverter e lindo! tal. Isso é muito legal, muito legal. Ó, o Que lindo! Fábio Vasques, fala Fabrício, passando para mandar um forte abraço para você. Um abraço, Esse é meu amigo de garoto. faculdade, olha só que bacana. Está aqui também, muito legal. O que você estava falando me faz lembrar sobre os valores. Então, assim, um valor, por exemplo, para um repórter, jornalista, importantíssimo aí para todos é credibilidade, eu imagino, certo? Super. Então, como que você constrói essa credibilidade? Não é da noite para o dia. Não é mesmo da noite para o dia, né? Então, confiabilidade, para mim,
quando eu estou trabalhando com pessoas, a primeira coisa que ela precisa acreditar é de que eu não vou contar aquela história dela para ninguém, que eu vou guardar sigilo. Então, assim, Exato. até chegar nesse ponto, só que ela já tem que ter confiado em mim antes. Eu não posso falar assim, eu sou confiável. Sabe aquela coisa? Eu não, tem algumas frases que não dá para falar, tipo assim, eu sou honesto. Não, as minhas atitudes mostram que eu sou honesto. E isso vem antes. Quem tomou a decisão se eu sou honesto ou não é o outro. Do jeito que ele percebe. E confiabilidade é a mesma coisa. E confiabilidade é um valor para mim, para o meu trabalho, para a minha marca pessoal e profissional, que eu preciso zelar muito. Então, esses são alguns exemplos de que eu preciso perceber e eu preciso gerenciar isso também. Legal. E, Fabrício, o que você diria de uma certa confusão que existe entre marca pessoal e máscara? Máscara? Por que você pergunta? Porque, assim, diante de tantos modelos que a gente tem, né, padrões e tal, às vezes a pessoa ela não consegue se conectar à sua essência e ela busca algo que ela acha bonito, algo que ela Ah, acha que é interessante, algo que ela acha que é legal em outra pessoa, mas ela não viu qual que é o terreno dela, né? E aí ela acaba entendi. usando essa máscara e tentando passar isso, mas isso com o tempo incomoda, né, o íntimo. Fica Fica fake, fica falso, fake. né? É impressionante, entendi. Então, assim, existe um filme, um documentário bem famoso, que é A Máscara que Você Vive, que é um documentário sobre homens. Então, a gente pode falar sobre isso. Os Sim, homens, normalmente, colocam essa máscara quando vão para o trabalho e se fazem de super-homens, né? Então, normalmente, homem sofre sozinho, homem não pede ajuda, homem faz tudo isso colocando essa máscara, e quando você deixa essa máscara sair, isso incomoda demais, entendeu? E às vezes você não consegue respirar direito e você nem sabe por quê. Mas isso é se afastar da própria essência. Eu acredito piamente nisso. Então tem alguma coisa ali que de alguma forma os outros percebem. Alguns comentam e vão falar para essa pessoa, outros não sabem o que é. Tem algo que me incomoda nessa pessoa, mas eu não sei o que é. É a máscara que ele está colocando. Por quê? Ele exato. achou bonito em outro, as atitudes do outro, e ele está tendo ali. É uma pessoa que, independe da idade, tá? É uma pessoa que ainda não se encontrou. É uma pessoa que está caminhando e que tá achando uns Fugas? subterfúgios, É. assim, fugas. Né? Então, é isso que eu penso sobre máscara que você estava perguntando, isso que me faz sentido. Legal, olha aí, o Reginaldo, só que as máscaras caem. Justamente, chega uma hora que você não sobrevive com aquilo, né? Você não vive bem com aquilo. A Sueli também. É interessante essa pergunta, e a Karine não vive a sua verdade. Karina, exatamente, Karina, né? Não vive a sua verdade. E aí não fica confortável. Você imagina uma vida inteira você sendo, né, vivendo um modelo de algo. Não é à toa que a gente vê tanta gente pirando aí, né? Tantas depressões, vocês veem às vezes alguns astros, né? Algumas pessoas que se tornam famosas da noite para o dia e você vai ver, ela não é exatamente aquilo e ela precisa viver aquilo porque está ganhando uma grana e tal e de repente, puxa, a máscara cai. Né? E às Isso. E vezes não nas é nem empresas também algo acontece nas bastante isso. empresas também. E às vezes não é algo nem consciente, né, Fabrício? É a pessoa tentando se achar, só que ela não olha para ela olha para fora. Ela olha para fora. E aí Exato, eu por isso queria que eu te falo que é esse movimento. dentro e fora, dentro e fora. Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse movimento que você fez, por exemplo, né, na tua vida, de achar a tua essência, de saber qual é a tua frase, tua missão, o que você fez de prático? O que é? É curso? É viagem? É sofrência? É experiência? O que é? O que é que traz essa bagagem legal para você ter a sua missão bem estabelecida? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou, né? Então, por exemplo, como você perguntou de viagens, entendeu? Eu acabei de retornar da Índia, que foi uma viagem assim, incrível, de transformação. E eu enxerguei coisas
que talvez se eu tivesse aqui, eu levaria muito mais tempo para enxergar. Então, tem algumas coisas que a gente pode até facilitar a nossa vida e antecipar algumas metas, e antecipar algumas coisas. Mas quando a gente está olhando para si, por exemplo, quando eu perdi, uma das minhas demissões, aí eu tinha que tomar uma decisão. O que eu vou fazer agora? Eu já tinha me preparado para algumas coisas, mas não para aquilo. Então eu tomei uma decisão de fazer curso. E era um curso que chama Empretec do Sebrae, que aliás é fantástico, é Sim, baseado em tecnologia da ONU, e é show. maravilhoso para tirar esse mindset que é essa ideia de que colocam na cabeça que a carteira assinada te dá segurança, e dá alguma segurança, mas nem é importante para todo mundo, né? E nem a todo momento. Então, eu perceber dicas práticas, quando você fala, eu perceber o que era necessário para mim, estar preparado para a possibilidade de eu não ter mais carteira assinada. Opa, peraí, será que eu vou gostar disso? E aí eu fui fazer um curso que voltava para isso e conversando com outras pessoas que estavam em várias etapas de vida sendo empreendedoras. E aí, como que eu posso ser empreendedor me espelhando em todas essas? Então, é muito saber o que quer, ou saber a dúvida, saber qual é a pergunta e ir procurando essas respostas, sabe? Então, é muito de estudar sim, é muito de se expor, é muito de se colocar no mundo, e aí cada um vai achar a sua forma. Fazer cursos é alguma coisa muito importante para mim. Eu sou bastante racional e eu gosto de estudar. Mas aí eu percebia que eu estava muito quadrado, estava muito focado em coisas muito quadradinhas. Aí eu fui buscar cursos que ampliavam e iam mais para o sentir, iam para um outro caminho. Viagens como essas vão mais para esse caminho do sentir, e aí eu começo a fazer a conexão. Dizem que a maior distância num homem ou numa mulher é a distância que separa a cabeça do coração. Essa frase eu acho fantástica. Fantástica. Então a gente precisa ter algumas coisas para alimentar a cabeça, mas para alimentar o coração. E como que eu conecto essas duas coisas? E aí, assim, cada um vai ter um jeitão também de fazer essas coisas. Não tem fórmula mágica, tem como cada um vai fazendo e vai testando e vai vendo se dá certo. Teve um curso que eu fui fazer um curso de meditação. Aí eu passei 4 dias meditando. Antes de ir para a Índia, eu fiquei 6 dias meditando. Esses eram 4 dias direto meditando. No primeiro dia, quando eu cheguei, eu não entendia o que aquele grupo de pessoas falava. Eu assim, Aham. gente, eles estão falando um outro idioma. Então, assim, eu estava muito desconfortável. Eu acho que essa é uma outra dica também. Se você está confortável demais, se você é a pessoa mais inteligente daquela mesa, você está no lugar errado, Olha aí. Ouviram, gente? sabe? Repita, repita, É, né? Se está confortável demais, é porque você já está está na hora confortável também, demais né? Está na de hora de se mudar. aprender, de mudar, né? Exatamente. Então, assim, como eu vou me expondo e vou me colocando em alguns lugares que são extremamente desconfortáveis para a minha vontade interna de querer ter controle. Aliás, isso é uma característica de todo ser humano. Todos nós queremos ter controle. Alguns muito, de uma forma patológica, mas todos queremos ter controle. E a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de absolutamente nada. Você tem controle sobre seus filhos? Ah, nenhum. Então, nenhum, isso é muito doido. Às vezes nem sobre o nosso próprio corpo. A gente se expõe a alguma coisa, a gente sente medo, o coração vem palpitando, a gente não tem controle sobre isso. Mas esse é o meu jeito de me colocar. Eu me coloco em situações extremamente desconfortáveis para ver como eu vou reagir. E aí, naquele curso de meditação que eu estava falando, no segundo dia eu já estava entendendo o idioma que estava rolando ali. No terceiro, quarto dia eu já estava conectado. Só que eu não conseguia, e até hoje não consigo, fazer os exercícios no mesmo nível que aquelas pessoas. Então isso está me Sim. desafiando, me puxando para cima, que se eu me colocar no conforto, é aquela história de você botar um sapo vivo dentro de uma panela e vai aquecendo devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco ele está cozido e nem percebeu. Né? E Aham. se a água estivesse pelando, ele vinha e já saltava. Né? Então, assim, é o meu jeito de me colocar em situações assim que às vezes funciona. E às vezes eu tenho que dizer, não, isso aqui não é para mim. E vazo.
mas também tem que ter essa alegria, essa tranquilidade de assim, eu não estou preparado para isso agora, ou isso não faz sentido para o que eu quero construir agora, e aí não tem problema nenhum voltar atrás. Legal, show. E falando ainda de sair da zona de conforto, eu quero dar uma deixa aqui, porque assim, a gente não vai se aprofundar nesse assunto, gente, mas o Fabrício, ele trabalha também com grupos de homens, ele trabalha as questões emocionais, principalmente porque grande parte dos homens não consegue nem pedir ajuda. Não consegue, por exemplo, ir a uma terapia ou falar que está precisando conversar sobre algo. E isso tem tudo a ver com a nossa cultura, com a nossa história, enfim. Mas, Fabrício, eu gostaria que você convidasse, inclusive, o pessoal para que eles até entrem em contato com você, se vocês tiverem, né, homens que precisem de ajuda, precisem conversar. A gente não precisa ser o país mais ansioso, a gente não precisa ter uma alta taxa de suicídio, a gente não precisa de nada disso. Se a gente conseguir falar sobre os nossos sentimentos, e eu estou aqui, ó, eu tenho 2 crianças, 2 meninos na minha casa, e o que eu mais me preocupo Sim, hoje, Fabrício, é justamente assim, eu preciso dar liberdade para que eles falem o que eles sintam, para que eles não perfeito. escondam sentimentos, não é porque é mulher ou porque é homem, né? Isso. Somos humanos e precisamos falar sobre isso. Gostaria que você comentasse um pouquinho, Fabrício, sobre o trabalho que você faz especificamente com homens. Ah, bem, não, bem legal. Que bom que você está dando essa chance aqui, essa oportunidade. Eu faço parte de um grupo chamado Guerreiros do Coração. Guerreiros do Coração é um movimento já de 25 anos e que acolhe. São homens querendo ser homens melhores com a história de outros homens e com as experiências de outros homens. Basicamente, o que a gente faz? É escuta ativa e acolhimento. E tem toda uma estrutura para isso, só que os homens têm que se sentir muito confortáveis para abrir e contar alguma história sobre si mesmos. Né? E isso acontece num coaching, por exemplo, quando eu estou fazendo um coaching executivo, eu sei que tem algo por trás. Eu sei que, principalmente o homem, a mulher é muito mais fácil de ser trabalhada. Ela vem, ela já conta as questões e vem e traz. O homem não. Então está sempre atrás daquela máscara que você estava comentando e tudo mais. Então, assim, o simples fato de conversar faz parte. Mas as pessoas, os homens, eles costumam não se abrir, como você estava falando. Eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente conversa sobre os vários temas dos homens. Né? Então, são os homens se ajudando. Outro dia tinha uma pessoa lá contando uma história que ele estava muito frustrado porque ele estava proibido judicialmente de ver os 2 filhos. Então, assim, qual foi o que eu falei para ele? Assim, tem alguma coisa com a sua ex-esposa, a mãe dos seus filhos, e que ela ainda não te contou, mas tem alguma coisa muito maior do que isso, para ela ter conseguido fazer um processo judicial tão rápido, que saísse tão rápido, e que você está proibido. Não é só segurança da criança, Covid, blá, blá, blá. Tem alguma coisa por trás disso. E todas as outras pessoas estavam comentando esse tipo de coisa. Então, o fato de você conseguir acolher, primeiro a coragem dele de se abrir, né? E depois, o quanto que a pessoa pode ser acolhida. Quando ela se sente acolhida, é outra pegada. É outra Exato, pegada. exato. Eu até Então ela começa comentei a prestar já, atenção. eu até comentei aqui já na live, em algum momento, nas lives em algum momento, que uma das imagens, assim como repórter, que mais me chocam é fila de emprego, em que os homens eles abaixam a cabeça de vergonha e as mulheres, geralmente, elas estão lá, ok, vamos lá, é mais uma, vou enfrentar. E Interessante. é interessante, Fabrício, você pode perceber, assim, os homens, eles, sabe, eles estão assim com uma vergonha tão grande, porque não são o provedor, porque não estão conseguindo, Uhum. né, fazer aquilo enfim, que lá naquele passado colocaram na cabecinha ainda da criança, né, que você precisa sustentar, que você precisa, senão você é um fraco, se você não serve, e tantas coisas, tantas crenças limitantes que tem na cabeça desses homens. E Perfeito. essa imagem me choca muito. Eu sempre quis, assim, sabe, trabalhar isso, porque, meu Deus, homem nenhum precisa dessa carga. Claro que não. Uma carga pesada demais, entendeu? Então, tem histórias. Já trabalhei muito próximo a empresas de recolocação. Então, a equipe que eu trabalhava contratava equipes de recontratação.
E tem histórias, assim, a empresa, o escritório de recontratação abre as portas para o executivo. Olha que pira. O É. cara foi demitido e ele não conta para a esposa e ele continua saindo todos os dias de casa de terno e vai para o escritório da empresa de colocação e fica lá o dia inteiro. Mas ele ainda não teve coragem de contar em casa de que ele não é mais o provedor. E Pois tá é. cheio de executivo que faz isso, vai para a empresa de recolocação para tomar coragem e vai levar uma semana, um mês, para poder contar em casa. Olha que É, carga, que que doideira. carga, exato. E tem que ser trabalhado. Então, assim, lá no meu... se a pessoa digitar ali assim, fabriziomarangoni.com/VIP, tem lá um grupo que eu trabalho, o meu grupo de WhatsApp. E no meu perfil do Instagram também tem isso. E aí eu coloquei um nome no meu grupo que eu me orgulho bastante, que eu gosto bastante, que chama assim, Homem com H de Humano. De Então não humano. é o homem, de humano. Não é o homem com H tradicional. O Isso. H não é de homem, o H é de humano. Porque as características humanas precisam vir antes dessas outras características do que nos faz homem. Né? É. E a gente E, pode olhar para isso. e isso tem tudo a ver com a tua marca pessoal, a marca que você imprime no mundo, a marca que você deixa, não é? Ó, Reginaldo, nós fomos criados em uma época machista em que os homens não podiam chorar, mostrar fraqueza, mas fico feliz em ver que isso está mudando. Está mudando sim, Reginaldo, está mudando sim, verdade. A Gisele também, ela falando, tão difícil ser ansiosa, eu sou muito, não é mole não. O Rogério Trattori está Gisele, falando aí, ansiedade é excesso de futuro, né? E a única coisa certa que a gente tem é o momento presente. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. E tem gente que tem tendência a uma coisa ou outra, mas precisa olhar isso, né? exatamente. O Rogério Trattori falando, eu não tenho essa dificuldade. Que bom, Rogério. E isso reflete, inclusive, na tua comunicação. O Rogério, ele trabalha com tratores, ele tem uma empresa e tal, enfim, mudou, fechou a empresa, voltou, e ele comunica, ele conversa com o cliente dele, da maneira dele, isso é muito legal, muito bacana. Bom, gente, está quase terminando a nossa live aqui. Que Fabrício, legal. muito obrigada. Eu queria que você fizesse aí, deixasse uma mensagem para o pessoal em relação a esse trabalho, né, esse plano de ação da marca pessoal mesmo, que a gente realmente se sinta importante, que a gente tem significado para esse mundo, seja para a comunidade, para a família, para o planeta, que a gente é agente, todos são agentes. Gostaria que você deixasse sua mensagem final aí para a gente. Ah, bem legal. Então, assim, primeiro ponto, a gente precisa se conhecer. Como vai fazer isso? Nossa, tem vários formatos. Então, essa conexão com a própria essência, né? Outro ponto, o olhar para fora, peça feedback, pergunte para as pessoas. Pode ser por e-mail, pode ser, olha, eu vou pedir para uma pessoa te perguntar e você manda para ela, e essa pessoa vai e compila isso e manda essas características. Mas pergunta, se mostre vulnerável de algum jeito e acredite como essa colega aqui colocou e já disse assim, eu sou ansiosa, ela já está mostrando uma vulnerabilidade dela, e qual o problema? É um país com muitos ansiosos, mas a gente está falando sobre ela, aquela pessoa. Então, olhar para fora e como que você também aceita esse feedback e escuta o que as outras pessoas estão falando, né? Como a gente falou, diferenciar-se. Será que a gente consegue se diferenciar se estiver sozinho? Não. Eu preciso perceber ao meu redor. Num grupo de amigos eu posso ser de um jeito, num outro grupo de amigos eu posso ser de outro. Mas nos dois eu sou diferente, eu tenho a minha marca e o meu papel. Então eu consigo fazer isso quando eu estou navegando. Mas o mais importante é aceitar que a gente não tem controle sobre nada e de que se a gente está vivo, como aquele vídeo que eu estava te mostrando, assim, se a gente está vivo hoje, cara, agradece e faz o melhor disso. Faz realmente o melhor disso. Tem esse vídeo que a gente estava mostrando, estava conversando, um indiano que fala o seguinte, toda hora que você olhar no relógio, e olha que no celular a gente olha para o relógio toda hora, né? Toda hora que olhar para o relógio dá um sorriso, porque você está vivo. Então, se você está vivo, você tem a oportunidade de colocar sua marca no mundo, se diferenciar, pedir feedback,
pedir desculpas, tirar a máscara do rosto e tudo isso de que a gente estava falando. Mas é o poder da gratidão, né? No final do dia você olhar assim, cara, o que que eu fiz hoje? Mas eu estava vivo, né? Pode parecer muito simples, mas a simplicidade tem poder. Eu estava viva, eu estou respirando e está valendo a pena. E a gente tem que fazer valer a pena, sabe? Essa coisa da vitimização também, isso acho que às vezes é um problema também, que a gente deixa de enxergar as oportunidades. Se a gente só lamber ferida, só lamber ferida, só lamber ferida, caraca, e ir lá fora. O que está acontecendo que eu ainda não estou fazendo, né? Enfim, Uhum. muito obrigada. Gratidão gigante, Fabrício, por você estar aqui com a gente, viu? Pessoal, todo mundo que participou aí, um ótimo final de semana para vocês. Tá Muito bom? legal. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Muito legal. Tchau, Thaís. Até. Brigadão. Tchau a Tchau. todos.